Jesus, um espírito que esteve na Terra há mais de 2000 anos, ele falava uma frase que eu particularmente considero uma das mais marcantes ditas por Jesus, que era a seguinte, ele dizia, aonde estiver a carniça, lá estarão os corvos. Não sei se você já ouviu essa frase, mas ela foi dita por Jesus. Aonde estiver a carniça, lá estarão os corvos. O que ele quis dizer com isso? O que ele chamava de corvos? O que nós hoje chamamos de espíritos obsessores, por exemplo. E o que ele chamava de carniça? Os nossos defeitos de caráter que possibilitam, que deixam a porta aberta para que tais entidades prejudiquem a nossa vida. Então, Jesus dizia, não adianta tirar um corvo, que você tira um, vem 7 no lugar dele. Você tira 7, vem 49, se você não mexer na carniça. Então, basicamente, essa luz de São Miguel e o intuito desse trabalho é te convocar à autoobservação do seu caráter, como tem sido a sua conduta moral ultimamente. Por que eu falo ultimamente? Porque todos nós somos filhos de um pai que é puro amor. E dentro dessa linha do amor, né, você foi talhado para o amor, você foi feito para amar. Você já tem todas as virtudes dentro de você na forma de sementes. O que talvez a nossa cultura não nos ensine desde cedo é como cultivá-las. Muito pelo contrário, a nossa cultura às vezes se esquece disso e a gente passa a tratar mais da casca do que do conteúdo. Só que a casca, por mais que ela dure, ela vai durar aí uns 100 anos, 100 e poucos para alguns, até ela virar pó. O espírito não, o espírito é eterno. Né? Então, trabalhar no nosso espírito é o maior de todos os objetivos da sua encarnação aqui na Terra. Ultimamente, eu, Luciano, tenho buscado muito dentro dos meus trabalhos, quando eu faço os meus trabalhos com a ayahuasca, eu mesmo, não hoje que eu estou, né, aqui para trabalhar, mas quando eu me deito no colchonete e vou fazer meu trabalho com a ayahuasca, já há um bom tempo eu tenho me pegado muito com aquilo que tem saído da minha boca, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, mas você já parou para pensar que tudo aquilo que você fala, ele repercute de uma maneira positiva ou negativa? Seja para quem está te ouvindo ou para várias pessoas que estão te ouvindo. E quando eu digo isso, eu não me refiro especificamente às palestras que eu faço aqui na casa, não. Até porque nas palestras parece que é mais fácil, vem uma intuição luminosa que faz a coisa. É mais difícil falar besteira, digamos assim. Mas eu me refiro ao que eu falo no meu dia a dia, ao que eu converso no meu dia a dia. E eu não estou falando de coisas extremamente baixas, estou falando de uma coisa chamada reclamação. Quem aqui reclama, né? Reclamar é uma coisa extremamente venenosa. Extremamente venenosa, para mim, para você e para todo mundo que reclama. Quando a gente reclama da vida ou de algum problema, a gente está emanando uma energia que primeiro envenena você e depois envenena o seu entorno. Então, eu venho me preocupando cada vez mais em reclamar menos, em entender que eu tenho uma responsabilidade naquilo que eu falo, não só naquilo que eu falo, mas naquilo que eu penso. Afinal de contas, tudo começa pelo pensamento. Tudo. Pensamento é a coisa mais importante que a gente tem que cuidar. E é a coisa que a gente menos cuida, né? Pensar já emana essa energia. Pare e pense agora qual é a porcentagem do tempo do seu dia que você pensa coisas boas e qual é a porcentagem do seu dia que você pensa coisas pessimistas, coisas que não fazem bem. Isso te dá mais ou menos um norteador do porquê que sua vida está como ela está. Muito baseado, porque o nosso pensamento ele cocria a nossa realidade. Problemas eu tenho, você tem, todos nós temos, todos têm, todos continuaremos tendo depois que beber a ayahuasca. Problema todo mundo tem. Mas a maneira como eu enxergo os problemas da minha vida faz toda a diferença na minha qualidade de vida. O que eu quero dizer com isso? Um problema desse tamanho, ele pode ser enxergado desse tamanho, dependendo do que eu faço com ele dentro da minha cabeça. A nossa mente, ela tem o poder de amplificar, né, os nossos medos, as nossas culpas, os nossos problemas de um modo geral.
nos trazendo o pior sentimento que um ser humano pode experimentar, que eu chamo de desespero. Você já deve ter ouvido falar que neste momento o Brasil e o mundo estão enfrentando um problema muito sério econômico. Vocês já ouviram falar, né? Que a gente está passando por um momento econômico difícil, né? No Brasil, vamos falar do Brasil. Estamos passando por um momento econômico difícil, né? Beleza. Eu vou fazer 40 anos de idade. Eu não me lembro nenhuma vez ao longo desses 40 anos aqui na Terra que alguém falou para mim que agora a economia tá boa pra caramba. Nossa, a economia tá indo de vento em popa, pelo menos não de forma geral. Eu não me lembro. Sempre, nos meus 40 anos de vida, eu sempre ouvi as pessoas dizerem que estamos vivendo tempos difíceis, que a economia está complicada. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque se você se vincular muito a esse tipo de notícia, a esse tipo de conversa, a esse tipo de ideia, é essa realidade que você vai estar cocriando na tua vida. Há exatos 5 anos atrás, todos nós enfrentamos um problema de saúde coletiva que ficou conhecido como a grande pandemia, né? Pô, como é que estava na época da pandemia? Quase 100% da população desesperada. Ou por medo de ficar doente, ou por medo de morrer, ou por medo de morrer de fome, porque não podia trabalhar, porque estava difícil, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, tal. De algum modo, olha que coisa engraçada, você não morreu e você não morreu de fome, você está aqui. Olha como as coisas, né, elas se superam. Mas eu tenho certeza que naquela época muitos medos passaram pela sua cabeça. 99% deles nunca se tornaram realidade. E para que eles serviram? Para nada, só para atrasar a tua vida, só para te envenenar mais e mais. Se você não tomar cuidado, o que aconteceu naquela época pode estar acontecendo agora. Pode acontecer daqui 2 anos, pode acontecer a sua vida inteira. Muitas pessoas passam a vida inteira preferindo olhar para o lado de fora e encontrar culpados, né, na economia, nos governantes, no chefe e tal, ao invés de olhar para si mesmo e perceber o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho. A sua mente é uma ferramenta poderosíssima se você souber utilizá-la. Eu sempre digo que ela é como um cavalo chucro para a maioria de nós. Um cavalo que não é domado para a maioria de nós. Um cavalo que você monta em cima dele e quando ele não te derruba, ele te leva aonde ele quer e não aonde você quer. Você tenta levar ele para um lugar, ele te leva para outro, porque ele não é domado. À medida que domamos esse cavalo passa a nos obedecer e a nos levar aonde a nossa consciência, o nosso ser, o nosso espírito almeja chegar. Aonde você quer chegar na vida? A grande pergunta, que eu sempre falo, extremamente importante de ser respondida. É preciso dominar a mente para chegar onde você quer chegar. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não. Isso é um treino que dura a vida inteira. Luciano, você que falou que tem 40 anos de idade, quase tal, você já chegou nesse ponto? Não cheguei. Posso garantir a você que eu estou muito melhor do que eu estava há alguns anos atrás. Posso garantir que eu estou bem melhor do que eu estava há alguns meses atrás. Porque eu venho treinando, eu venho melhorando nisso. Mas é preciso estar no presente, é preciso estar em autoobservação constante para perceber aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem falado e aquilo que você tem feito, as suas ações. O que isso está reverberando na sua vida. Quando a gente não para fazer essa autoanálise, a gente simplesmente sofre as consequências daquilo que a gente faz, pensa e fala e acha injusto. E acha que Deus está sendo injusto com a gente. Por quê? Porque a gente não está percebendo aonde a gente está tropeçando. Autoanálise, autoobservação, principalmente no tocante a essa retidão moral, caráter, é algo que é imprescindível para todo e toda buscador, buscadora. Todo aquele que busca o caminho do autoconhecimento, da melhora, da qualidade de vida. Se você está aqui nessa noite, é porque você quer melhorar a sua vida. Então entenda que para melhorar a sua vida, não adianta ficar deitado na cama, não adianta ficar sentado na cadeira. Você precisa arregaçar as mangas e fazer algumas modificações na sua vida. Modificações essas que, graças a Deus, nós podemos hoje contar com uma ferramenta extraordinária chamada ayahuasca, que nos dá uma luz, uma direção.
ela nos mostra com mais clareza aquilo que em condições normais nós não conseguimos ver, mas que não vai adiantar nada se aquilo que eu vejo eu ignoro, se a sujeira que eu vejo eu empurro para baixo do tapete. Não tem como ter sucesso nessa vida passando a perna nos outros, porque é uma lei da criação. Aquilo que você planta, você colhe. Plante o bem e colha o bem, plante o mal e colha o mal. Então não tem como dar certo na vida se você, como disse Jesus, não buscar antes de qualquer outra coisa o reino de Deus dentro de você. O que é o reino de Deus dentro de você? É você. É você. São essas sementinhas de virtude que eu falei que já foram colocadas dentro de você desde a sua criação. Você precisa exercitar isso e cultivar isso todo santo dia na sua vida se você quiser ser feliz, se você quiser ter uma vida de sucesso. Sucesso financeiro, Luciano? Não estou falando disso, estou falando de sucesso. Pode ser sucesso financeiro? Ah, bom também, gostoso, né? No meio do caminho dá para ganhar um dinheiro legal também, né? Tá, depende de como. Depende de como também. Porque dinheiro é bom? Depende. Depende. Ele para você é um instrumento que traz liberdade ou escravidão? Porque se você é escravo do dinheiro, ele não é bom para você, não. Agora, se ele é um instrumento de liberdade, aí é legal. Aí vale a pena. E cuidado, a diferença é bem sutil entre tornar-se escravo do dinheiro e usar o dinheiro como ferramenta de libertação. A diferença, ela é pouca. A linha é bem tênue, é bem sutil. E quando eu me refiro a ser escravo do dinheiro, eu não me refiro apenas àquelas pessoas que acumulam milhões, bilhões, não sei o quê, e gostam de bens materiais, não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, escravos do dinheiro é justamente nós que muitas vezes estamos passando perrengue financeiro. E pela falta do dinheiro, a gente se permite ficar 99% do tempo preocupado com ele. Você concorda que a gente está sendo escravo do dinheiro nessa hora? A hora que a gente deixa o dinheiro tomar uma proporção muito grande na nossa vida, seja como problema, seja como acúmulo, seja como o que quer que seja, cara, você está sendo um escravo do dinheiro, ele não está sendo bacana para você. Tá, Luciano, mas se vier, já resolve esse problema. Você que pensa. Você que pensa. Sabe quem foi o homem mais rico da história? O homem mais rico da história não foi o Elon Musk, não. Foi um americano que viveu nos anos 50 chamado Rockefeller. Rockefeller foi um homem que, em determinado momento da sua vida, sozinho, ele detinha metade do capital da Terra. Metade do dinheiro do mundo estava acumulado nas mãos de um único homem, um americano, chamado Rockefeller, o primeiro bilionário da história. Certa vez, numa entrevista dada a um jornal, a jornalista faz a seguinte pergunta a Rockefeller. Senhor Rockefeller, quanto de dinheiro é preciso para ser feliz? Qual a resposta que Rockefeller dá à jornalista? Aquela que provavelmente a maioria de nós daria. Sabe qual foi? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Para e pensa se você não pensa igual o Rockefeller. Que se você tivesse só mais um pouquinho, acabava os problemas da tua vida. A gente está falando de um cara que ele não tinha como gastar todo o dinheiro que ele tem. Ele tinha muito mais dinheiro. Você tem noção do que é $1 bilhão? Você tem noção? Não dá para gastar, não dá nem para investir. Eu estou falando sério. Pessoas que têm uma fortuna, famílias que têm uma fortuna de $1 bilhão, elas têm uma dificuldade enorme de investir o seu dinheiro, porque o dinheiro ele se multiplica, é uma coisa, é verdade, tô falando. Nossa, Luciano, eu queria esse problema para mim, não queria não, cara. É muito dinheiro mesmo. Então o cara não tinha como gastar o dinheiro e ele ainda acreditava que se ele tivesse mais um pouquinho, aí sim ele ia ser feliz. Olha que insanidade. Se para ele isso é verdade, por que para nós vai ser mentira, né? Por que a gente acha, né? É natural de todo ser humano, dentro da nossa cultura, não ser devidamente instruído nas primeiras fases da vida a respeito do que é o ego, do que é a consciência, do que são as dimensões do psiquismo que dirigem a nossa vida. Nós não somos uma coisa só. Nós somos um elaborado de múltiplos personagens, né, que fazem uma bagunça danada, uma bagunça tremenda se a gente não tem autoconhecimento, se a gente não conhece eles. O que acontece? A maioria das pessoas ainda tem um ego extremamente imaturo. Ou seja, o que quer dizer um ego imaturo?
temos um corpo de adulto, mas na maior parte do tempo pensamos, falamos e agimos como se fôssemos crianças. Tudo bem que com uma voz um pouco mais grossa, mas ainda assim como crianças em boa parte dos momentos, principalmente quando o nosso centro emocional sequestra, né, a nossa vida, né, e agimos sob fortes emoções, principalmente emoções negativas. Né? Ali a gente vira uma criança totalmente. Você pode franzir a sobrancelha, fazer cara de bravo, tá, mas é uma criança. É uma criança que está ali. E o que acontece? Assim como uma criança, ao longo da vida a gente vai cativando e alimentando a fantasia infantil de que serei feliz quando minha vida estiver um conto de fadas. O que é um conto de fadas? Quando tiver tudo redondinho, né? Quando não tiver mais nada para se preocupar, quando eu tiver dinheiro suficiente na conta, quando eu tiver casado com o amor da minha vida, quando não... Irmão, irmã, pelo amor de Deus, rasga essa fantasia agora. Rasga, porque ela está te condenando à infelicidade eterna. Sabe por quê? Porque problema você sempre vai ter. Desculpa te falar, mas você sempre vai ter. Pessoas felizes não são pessoas que não têm problemas. Pessoas felizes são pessoas que são felizes apesar dos problemas. Elas sabem lidar com os problemas. Elas entendem de uma maneira diferente os problemas. Elas entendem que se elas chegaram onde chegaram foi também graças aos problemas que elas tiveram. Os problemas, eles têm uma funcionalidade na nossa vida. Senão Deus não permitiria que eles acontecessem. Se Ele permite que a gente tenha problema é porque Ele tem uma função. Você quer problema, Luciano? Não cheguei nesse ponto de querer ainda. Mas não posso negar que os grandes problemas que eu tive na minha vida me trouxeram até onde eu estou. E eu me considero feliz no lugar onde eu estou. Tá satisfeito? Não quer mais nada, Luciano? Quero ir mais longe. Pretendo ir mais longe. Até onde? Não vou contar. Mas pretendo ir mais longe. Né? A gente está sempre crescendo, cara. Mas tira da sua cabeça esse conto infantil de querer uma vida redondinha sem problemas. Para de olhar para a sua família como se fosse a pior família do mundo. Cara, é a família que Deus te deu. Ama a sua família. Para de olhar para o seu ambiente de trabalho como um ninho de cobras, onde você detesta todo mundo, tal, não sei o que lá. Cara, muda a tua energia. Passa a olhar de uma outra forma. Se de fato aquilo for um ninho de cobras e você começar a enxergá-lo de outra forma, Deus arruma um lugar melhor para você. Ou você pode ter uma surpresa. Aquilo lá não é um ninho de cobra, só você que estava vendo dessa forma. Percebe? É importantíssimo na nossa vida a gente passar a sentir verdadeira gratidão e verdadeiro amor por estar encarnado nessa terra. É extremamente importante sentir no fundo do seu coração que o Brasil não é um país horrível, o Brasil é um país maravilhoso. Ah, mas tem um monte de mazela. É verdade. E é culpa nossa. E cabe a nós resolver, né? Não é os governantes e tal. Não, somos nós. Os governantes, quem coloca eles lá, somos nós. Todos nós. E se o governante é corrupto, é porque 99% da população, se colocar no lugar deles, faria a mesma coisa. Temos um governo que é perfeitamente compatível com o nível consciencial da nossa população. Mas tudo pode, deve e irá melhorar. Como? Se você melhorar, cara. Se você melhorar, eu garanto que você melhora. O país que a gente vive, ele tem muito mais coisas positivas do que negativas no meu ponto de vista. Graças a Deus. Para muitas pessoas, não. Tem coisas muito mais negativas do que positivas. Então, muitas pessoas acham o Brasil horrível, péssimo, só tem roubalheira, carga tributária, não sei o quê, violência e tal. Vou me mudar para a Suécia. Desculpa te informar, mas se você se mudar para a Suécia, você vai ter que levar uma coisa junto com você. Você. E você sabe o que você vai encontrar na Suécia? A mesma coisa que você encontra aqui. Porque o problema não está no Brasil e nem na Suécia, o problema está com a gente, cara. É a maneira como a gente vê a situação. Quem gosta de achar pelo em ovo, acha pelo em ovo. Quem gosta de encrenca, arruma encrenca. Quem procura encrenca, acha encrenca. Quem procura olhar o lado positivo da vida, começa a entender a vida, a encarnação, como um grande presente que foi dado pelo Criador, como uma grande bênção. Para mim, que sou espiritualista, e eu falo apenas dentro da minha crença, eu acredito que existem bilhões de espíritos desencarnados que dariam tudo para estar no seu lugar agora. Do jeitinho que está a sua vida.
com os problemas que tá. Tem gente que daria tudo pra estar no teu lugar agora, cara. E a maior parte das pessoas acha que isso aqui é um inferno. Inferno deve ter sido da onde eu vim, cara, porque eu acho isso aqui tão bom, né? Eu ouço pessoas falarem assim, que essa seja a minha última encarnação aqui na Terra, porque eu não quero mais voltar para esse lugar horrível. Cara, que lugar horrível, cara. É bom, viver é bom. Para de levar a vida como se você fosse um condenado e acordar todos os dias pensando que droga, mais um dia. Pô, que legal que mais um dia. Que bom que você tem mais um dia. Mais um dia para a evolução do teu espírito, que não vai morrer nunca, cara. A hora de crescer é agora. A gente está encarnado num momento que a gente pode transformar muito o mundo. Muito, muito. Todos nós encarnamos num planeta que já veio bem evoluidinho. Graças aos nossos ancestrais, nossos antepassados deixaram para nós um legado maravilhoso. Que legado é esse? O simples fato de você ter um chuveiro quente na sua casa, que é uma coisa que seu tataravô não tinha, já é motivo suficiente para você calar a boca e parar de reclamar. Porque para ter a geladeira cheia que você tem na tua casa, o teu avô ele tinha que trabalhar da hora que acordava até a hora que dormia, só para poder comer. E a gente tem uma vida muito melhor. 200 anos atrás, vivíamos numa sociedade que 90% da população era escrava. Escrava. E tem gente que acha que o mundo está cada dia pior. Como que está cada dia pior, cara? 100 anos atrás, a expectativa de vida de um brasileiro era 40 anos de idade. Como que está cada dia pior? Não, mas ainda tem isso. Concordo. Sociedade ainda está muito doente, ainda tem muito para melhorar. Mas não espera do outro que venha essa melhora. Que essa melhora comece dentro de você. Mudando a sua maneira de perceber o mundo e de levar a vida e de viver, você, sem perceber, você muda as pessoas que estão na sua volta, ao seu entorno. Não precisa nem falar. Basta ser. Basta ser. Qual que é a coisa que as pessoas, eu estou falando da maior parte da população, mais detesta fazer? Trabalhar. O que, na minha opinião, é algo extremamente triste. Eu considero muito triste quando uma pessoa ela não gosta do trabalho dela. Por quê? Porque ela tem que trabalhar. Ela vai trabalhar. O espírito trabalha. O espírito gosta de trabalhar. Você precisa trabalhar. Seja porque você dá a desculpa que tem que pagar suas contas, mas o trabalho é uma lei. Você tem que trabalhar. Se você não gosta do seu trabalho, putz, 1/3 da tua vida você já condenou à infelicidade. Percebe? 1/3 da tua vida você já... Qual que é o dia da semana que as pessoas mais adoram? Sexta-feira à noite. E que mais detesta? Segunda de manhã. Oi, que coisa triste, cara. Que coisa mais triste. Era para ser uma das coisas mais prazerosas da nossa vida, no nosso trabalho, aquilo que a gente faz, né? Eu acredito que para muitos de vocês já passou a ser, né? Eu entendo dessa forma, eu acredito que seja dessa forma, e eu espero que se torne dessa forma para você que ainda não vê o trabalho dessa forma. Mas, Luciano, eu realmente detesto o meu trabalho, só tô lá porque realmente eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso comer. Então tá na hora de você fazer a seguinte pergunta a si mesmo: aonde você quer chegar? Que outra vida você quer ter? Que atitudes você precisa tomar para chegar aonde você quer chegar? Para deixar de viver essa vida que não é, aos meus olhos, se você está levando uma vida que você trabalha só para comer e dormir, você não está diferente do brasileiro de 200 anos atrás. Escravo. Né? O que era o escravo? O cara que trabalhava numa coisa que não gostava, era forçado a trabalhar, mas tinha o que comer e tinha onde dormir. Olha só que coisa, né? Que coisa séria para a gente pensar. Será? Nossa, cara, mas não é possível, tal. Pior que é, cara. Muitos de nós, quando a gente não gosta do nosso trabalho, é assim que a gente escolhe viver. Quando você começa a gostar do teu trabalho, o teu trabalho começa a te trazer uma coisa chamada prosperidade, que não entenda apenas como prosperidade financeira, mas como abundância em todas as áreas da sua vida. Um conceito muito próximo ao conceito de liberdade, que também é muito próximo ao conceito de felicidade, que também é muito próximo ao conceito de bem-estar, cura. É isso, é basicamente isso que eu espero que na noite de hoje seja trabalhada nesse grupo.